Pessoal, então vamos continuar aqui na nossa segunda aula. Então, na nossa primeira aula, nós chegamos até esse passo. Construímos todas as paredes da nossa casa. Colocamos os pisos e as portas. Agora nós vamos começar essa aula de hoje colocando as janelas, que também são bem simples de colocar. Assim como nós colocamos as portas, nós vamos colocar a janela de uma forma bem simples. Vamos voltar aqui para a vista do térreo. E nós vamos colocar a janela... precisa colocar de acordo com o DWG. Não, aqui no nosso curso não precisa. A gente tem que aprender a colocar a janela. Então, não precisa ser igual o DWG aqui, não. Então, vamos colocar aqui. Já vimos paredes, portas, vamos ver agora janelas, tá? Vamos clicar aqui em janela. Pronto, nós estamos agora no módulo de colocação de janelas. Então nós vamos escolher qual o tipo de janela que nós queremos colocar. Pessoal, se a janela já for essa, se nós já tivermos escolhido, a gente não precisa vir aqui de novo para clicar novamente no mesmo elemento, tá bom? O mesmo acontece com as paredes. Se você já escolheu uma parede, você não precisa vir aqui e escolher de novo, mudar o elemento, porque ele já vai estar aqui para você inserir. No caso aqui, vamos fazer uma alteração, só mesmo para a gente aprender a alterar o nosso elemento aqui. Mas vocês vão perceber que funciona semelhante a colocar uma porta. Você vai escolher um elemento, você tem um determinado elemento, ó, janela, aqui no caso, né, de correr, 2 folhas, com vidro combatente. Você tem aqui correr, 2 folhas com vidro combatente e bandeira, né? Na parte de cima teria a bandeira. Isso aqui geralmente é utilizado nos quartos. Com persiana, aqui também, com persiana. Vamos escolher aqui, por exemplo, essa janela aqui, ó, correr 4 folhas de vidro sem batente. Então seriam só os vidros aqui mesmo. Vamos escolher essa aqui. E qual que é a dimensão dela? Vamos escolher uma de 2 metros aqui, 2 metros. Aí fica meio metro para cada vidro ali, tá de bom tamanho. Vamos pegar essa aqui, 2 metros, então basta clicar. E aí, pessoal, eu viria aqui e clico nessa parte aqui, na parede. Tá sempre escolhendo o lado. Se vocês prestarem um pouco mais de atenção aos detalhes aqui, vão perceber que existe aqui uma pingadeira. Conforme o lado que eu vou colocar, a pingadeira é mostrada. Então eu sei qual que é o lado de fora disso aqui. Então eu vou lá e vou clicar nesse aqui para indicar qual é o nosso lado para ser colocado a nossa janela, tá bom? Então eu posso simplesmente clicar aqui. Posso fazer isso? Posso. Eu insiro a janela na parede que eu quero. A questão é, a janela está na altura que eu preciso? Qual que é o peitoril dessa janela? Se eu selecionar esse peitoril, se eu selecionar essa janela, eu vou prestar atenção aqui, eu vou verificar que a altura do peitoril, essa informação aqui na caixa de propriedades, está com 1,10. Ótimo, então está correto porque o nosso peitoril é 1,10, não é? Tá errado, pessoal. Nosso peitoril é 1,10. Só que esse valor de altura do peitoril, esse valor aqui, ele tem que ser acrescentado com aquela altura do piso. Lembra que nós colocamos a altura de 20 centímetros? O desnível do piso com o nível que nós estamos trabalhando não era de 20 centímetros? Então, nesse valor aqui, eu preciso acrescentar a altura do piso. Então, eu vou colocar aqui, ao invés de 1,10, 1,30. 1,30. Aí, se eu vier aqui, ó, 1,30. A minha janela é mais baixa. Qual que é a altura dessa porta? Essa porta está com 2,40, ela não é 2,10, tá? Essa porta está com 2,40, então ela é um pouco mais alta. A nossa janela aqui agora está com 2,10 na parte de cima. Tá? E está com 1,40 na parte de baixo em relação 1,20 na parte 1,30, né? Na parte de baixo em relação ao nosso nível, o nível que nós estamos trabalhando, que é o nível térreo, mas ela está 1,10 em relação ao piso.
porque o piso está deslocado 20 centímetros para cima. Então, da mesma forma, nós temos que cuidar sempre a colocação das janelas, da mesma forma que nós cuidamos da colocação da porta. Então, nós vamos lá, ó, janela, tá 1,10, ao invés de a gente colocar aqui e depois alterar, a gente já pode alterar antes da colocação, ó, 1,30 aqui, e quando eu colocar, ela já vai sair na altura de 1,30. Então, eu vou colocar aqui e eu já vou ter uma janela na altura de 1,30. Eu não preciso mexer nessa janela agora, tá? Já está na altura correta. Então, pensando dessa maneira, a gente vai colocar as demais janelas. Então, a gente vem aqui, piso, vamos para o quarto, janela, eu clico aqui para escolher, eu vou escrever veneziano, eu vou escolhendo, ele já vai filtrando, vou escolher uma veneziana dessa, vou pegar essa aqui, veneziana 4 folhas, essa aqui, 2 metros, vou pegar essa aqui, altura do peitoril, eu já vou corrigir essa altura do peitoril, tá? 1,10, então eu vou colocar aqui com 1,30, vou colocar aqui com 1,30 e eu já vou colocar ela no lugar correto, ó. Eu venho aqui e coloco ela aqui. Olha só, essa janela aqui, ela não está muito boa, não está com problema, está com problema, tá? Eu vou deletar ela, vou colocar uma outra janela. Vamos selecionar uma outra, essa aqui não está boa. Vou pegar essa outra veneziana aqui, de 2 por 1,10 também. Ó. Essa aqui, olha só que interessante, ela tem um peitoril de 1 metro. Então aqui eu vou ter que colocar 1,20. 1,20. E aí eu vou colocar ela aqui. Veneziana é um pouco mais pesada, mas tá aí, ó, a janela colocada. Então em 3D eu tenho a minha janela veneziana aqui. Então eu vou colocar ela nos outros 2 quartos também. Já está selecionada a veneziana, a altura do peitoril já está configurada, então basta que eu venha aqui e clique, tá? Para escolher o lado que eu quero que fique aqui, tá? Ó, colocar aqui, venho e colocar outra aqui. Eu vou colocar desse lado aqui, coloco aqui, olha lá, tá aí as janelas. E agora colocar as janelas dos banheiros. Eu tenho que colocar sempre em planta? Não, pessoal, eu posso colocar a janela aqui no 3D também. Se eu quiser colocar uma janela aqui, eu coloco também. Insiro a janela, ó, altero o peitoril. Se eu selecionar aqui, eu altero o peitoril, ó. Altero esse valor, 1,25, tá bom? Mas é bem mais interessante você colocar sempre aqui em planta, tá? Você tem um controle um pouco melhor. Vou selecionar aqui uma janela de banheiro. Nós temos aqui para cima, ó, aqui é uma janela de banheiro, ó, basculante, multifolhas. Então quando você for colocar uma janela um pouco maior, uma janela um pouco mais larga, então você pode utilizar isso aqui, tá? Então já vem no template, tá? Essas aqui são todas janelas que eu mesmo modelei, tá? Algumas que eu modelei há muito tempo, ainda tem alguns errinhos, né? Eu preciso consertar. Mas aqui para cima, ó, a gente tem uma janela que é própria para banheiro também, e é uma janela única, basculante, tá? Para um banheiro pequeno assim é o suficiente. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, uma janela de 70 por 40, ó, 70 por 40 por 1,70. 70 por 40 por 1,70. Então aqui nós temos o peitoril de 1,70. Sabendo que o piso está 20 centímetros mais alto, eu sei que aqui vai ser 1,90. 1,90. Então eu venho aqui, clico, insiro a 1,90. Venho aqui, ó, escolher o lado, né? Coloco a pingadeira para o lado de fora. Tá aqui a janela. Então olhando aqui, ó, eu já tenho todas as janelas colocadas. Como eu falei na primeira aula, pessoal, qual que é a grande diferença entre um projeto complexo e um projeto simples?
é a quantidade de objetos que você vai colocar. Tá? Aqui foi muito rápido que eu coloquei 3 janelas venezianas, 2 janelas de banheiro, 2 janelas aqui e pronto, acabou. Então aqui foram 7 janelas. Agora, quando vocês estiverem no projeto e tiverem que colocar 30 janelas, vocês vão demorar muito mais. Aqui nós não alteramos as medidas da janela. Mas e se você tiver que alterar a medida da janela? Vai demorar mais ainda. Então, não fiquem com medo dos projetos maiores, os projetos ditos complexos, que a única diferença entre um projeto complexo e simples é a quantidade de elementos que você vai trabalhar. Tá bom? Feito isso, nós já temos aqui, ó, nosso projetinho, quase toda a parte básica já está modelada, ó, quase toda a parte básica. E agora vamos começar a consertar essas paredes. Essas paredes estão todas desniveladas, está tudo ruim, ó, tudo desconfigurado. Vamos começar a consertar essas paredes aqui de forma a ficar realmente como, olha essas paredes na parte de baixo, tudo muito profundas, né? Então, tá. E como é que funcionam as paredes? Vamos entender melhor como é que funcionam essas paredes antes de iniciar, antes mesmo da gente começar essas alterações, tá? Eu vou passar um corte aqui, vocês não precisam não. Agora só presta atenção, dá uma olhada aqui, tá? Dá uma olhada aqui só. Vou até passar o corte aqui fora, para não aparecer nada mesmo. E para a vista, nós temos isso aqui. Deixa eu tirar. Opa, nós temos um. Então nessa parte aqui, vocês só prestem atenção. Eu vou mostrar para vocês o que algumas configurações de parede. Ó, eu vou fazer uma parede aqui. Olha o que está acontecendo com essa parede que eu fiz. Ó. Essa parede, tá? Quando a gente vai fazer uma parede, ela tem uma restrição na parte de baixo e uma restrição na parte de cima. É o que possibilita que a gente simplesmente venha aqui numa planta, dê 2 cliques e a parede está desenhada. Está com 2 cliques. Por quê? Porque as restrições já foram pré-definidas. É o que acontece aqui. Então, quando a gente clica numa parede dessa, eu tenho aqui as informações. Ó, restrição da base, aonde que a parte de baixo da parede vai começar, e a restrição superior, aonde que a parte de cima da parede vai terminar. Certo? Então, a restrição superior aqui, por exemplo, está no nível muro. Ó, nós temos aqui vários níveis. Ó. Está no nível muro. Tá bom? O que eu vou fazer aqui? Vou selecionar essa parede e vou colocar que a restrição superior ela vai terminar no nível 1, ó, primeiro piso. Então, quando eu faço isso, eu mudo, eu faço com que a parede saia desse nível muro e vá para o nível de primeiro piso. Tá? Então, eu posso pegar essa outra parede e indicar que essa parede vai até, por exemplo, o segundo piso. Ela vai até a parte de cima. Então eu tenho uma parede saindo do piso térreo e terminando no segundo piso. Tranquilo. Então se eu pego aqui e copio uma parede, vou copiar ela é idêntica à outra. Então mas eu posso pegar essa parede e colocar ela terminando no primeiro piso também, ou terminando no muro sem problema nenhum. Mas ainda existe uma outra questão. Apesar dela do início dela estar restrito ao piso térreo, nesse caso aqui, né? Inclusive eu posso colocar, eu posso mudar aqui o nível térreo, a restrição da base. Eu falo, essa parede ela não está restrita na base do piso térreo, ela vai começar no muro. Então ele já subiu aqui para o muro. Aí por que tem essa diferencinha aqui que não tá ficando certinho? Pelo seguinte, quando eu seleciono essa parede, eu tenho aqui, ó, restrição da base, que está no muro, mas logo abaixo eu tenho deslocamento da base. Então está com valor de menos 15 centímetros. Isso significa que a parte de baixo da parede, sempre vai começar 15 centímetros abaixo do nível muro.
Se eu pegar isso aqui e zerar, significa que a parte de baixo da parede sempre vai começar no nível muro, sem o deslocamento. Se eu colocar um valor positivo, 0,2, então essa parede, independente do que acontecer aqui, ela vai estar sempre a 20 centímetros, eu posso colocar uma cota aqui, sempre a 20 centímetros do nível muro. Eu posso pegar esse nível, abaixar ele e levantar, tá? E a parede vai respeitar sempre a restrição da base e o deslocamento, tá? Não importa lá. Certo? Entendido isso, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Sim, não tem dúvida por enquanto não. A hora que for fazer, vai surgir. Por enquanto não. Então tá bom. Vamos voltar aqui para o projeto então. Da mesma forma que a restrição superior, nós podemos selecionar essa parede e mudar aqui, ó. Nós temos a restrição superior e nós temos o deslocamento superior. Eu posso colocar aqui, ó, 1 metro. Tá? Então essa parede ela vai ter sempre 1 metro acima do nível superior, ó, do primeiro piso. Ó. Ele vai ter sempre isso. Ó. Tá? Independente do que eu faça, isso aqui vai ter sempre 1 metro. Por quê? Porque está definido aqui. Ó. Ele vai até o primeiro piso e vai ter um deslocamento de 1 metro. Ah, vai ser meio metro? Ok, vai ser meio metro. Então, ó, vai ser meio metro aqui. Então é isso que define uma parede. Então quando eu pego aqui no 3D, eu percebo que essa parede, ela está baixa. Ó, apagou aqui minhas janelas. Eu percebo que essa parede aqui está baixa. Por quê? Porque ela está indo até o muro. Aí não é até o muro que eu quero que ela vá até o primeiro piso. Então o correto é ela ir até aqui. A mesma coisa com as demais paredes. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas essas paredes aqui, todas elas, todas as paredes, e vou mudar de uma vez só. Ao invés de muro, ela vai para o primeiro piso. Isso aí vocês já podem fazer. Aqui eu vou apagar. Já vou mudar as internas também. Pessoal, eu vou ensinar para vocês uma maneira fácil da gente selecionar essas paredes internas aqui. Ó. São todas essas paredes. Ao invés de a gente segurar o Ctrl e vir aqui, ó, clicando uma a uma, dessa forma, que é um processo demorado e um processo que pode gerar erros, consegui selecionar, eu posso alterar. Mas é um processo demorado. Aqui fica até fácil que a casa é pequena, mas no geral, você vai fazer isso com algo maior, você tem dificuldade. Tá? Então, existem algumas formas da gente selecionar isso aqui. Tá? A forma mais simples, mais rápida de fazer isso é assim, ó. Vem em cima do objeto, clica com o botão direito, tá? Ah, e por falar nisso, antes da gente fazer isso, vamos fazer uma outra configuração aqui para facilitar o serviço de vocês. Como vocês instalaram o Revit recentemente, muito provavelmente essa opção aqui embaixo vai estar desligada, ó, selecionar elementos por face. Então provavelmente ela tem um xizinho vermelho aqui, ela vai estar desligada. Se estiver desligada aí, pessoal, por favor liguem, tá? Cliquem aqui em cima e vai ligar. O que isso faz? Faz com que você coloque o cursor em cima de um elemento e consiga selecionar ele. Se esse aqui estiver desligado, tá? Selecionar elementos por face estiver desligado, você não consegue fazer isso, ó. Tá vendo que eu não consigo selecionar? Eu tenho que vir na aresta e clicar numa aresta, ó. Então, se isso aqui estiver ligado, fica mais fácil de eu selecionar. Em qualquer ponto que eu clicar no objeto vai estar selecionado. Caso contrário, ó, isso em planta é muito legal, por quê?
Porque se estiver desligado, eu vou ter que vir aqui praticamente e clicar numa achura dessa aqui, ó. Só na achura que eu consigo selecionar. Aqui no meio não seleciono. Ao passo que se estiver ligado, selecionar por face, onde eu clicar eu vou estar selecionando. Então isso aqui é muito bacana, tá? Em alguns casos é muito bacana. Então mantenho ligada esse recurso. Agora sim, vamos lá. Para selecionar todas essas paredes aqui, que são iguais, nós vamos clicar com o botão direito. Vai aparecer tudo isso de menu aqui pra gente. E nós vamos escolher essa opção, ó, selecionar todas as instâncias visíveis na vista. No nosso caso aqui pode ser, ó, visíveis na vista. Então quando eu fizer isso, ó, automaticamente ele já seleciona tudo para mim, ó lá. Ó. Então fica fácil de eu conseguir selecionar. A mesma coisa, ó, com essas janelas. Ó. Eu venho aqui, botão direito, selecionar todas as instâncias visíveis na vista. Olha lá, selecionou. Se eu quiser deletar, deletei todas essas janelas, mas não vou deletar. Tá? Piso, botão direito, selecionar todas as instâncias visíveis na vista. Tá aí, selecionei os pisos. Parede, então, selecionar todas as instâncias visíveis na vista. Tá aqui. Aí eu venho aqui em propriedades e vou mudar para piso, para primeiro piso. E já vou tirar também esse valor de 15 aqui, ó. Não é valor de 15, isso aqui eu vou zerar. Ó, a restrição da base vai ficar zerado. Tá? Então eu vou ter isso aqui, ó. Aqui também eu posso zerar a opção da base. Tá? Selecionar todas as instâncias visíveis na vista. Ó. Eu também tenho o valor de ponto 15, menos ponto 15. Eu também vou zerar esse valor aqui. Ó, vai ficar tudo assim. Tudo realmente começando no nível térreo. Tá? Se eu precisar depois alterar novamente, não tem problema, eu venho aqui, seleciono as paredes e altero da forma que eu quiser. Mas olha aí, ó, consertamos essas paredes aqui. Ó. Nós podemos fazer o mesmo com essa. Essa aqui também não está legal. Vou pegar ela, só ela, né? No caso, está começando 30 centímetros mais baixo, não quero. Tá terminando no muro também. Não, aqui é primeiro piso também. Com menos 45 também não está legal. Vou zerar esse 45. Aí eu tenho isso aqui. Ó, todos os muros, eu percebo aqui que todos os muros também, ó, estão com 15 centímetros mais baixos. Tá? Não vou deixar 15 centímetros não. Então eu posso selecionar todos eles, o botão direito, selecionar todas as instâncias visíveis na vista e mudar esse valor. Eu vou zerar esse valor aqui. Olha, o nosso modelo já está bem mais consistente. Já está bem mais interessante. Eu acabei de notar que faltou um piso, que é o piso da calçada. Vamos lá fazer esse piso da calçada então. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Alguém não conseguiu fazer? Ok, então vamos continuar. Para fazer o piso da calçada, eu tenho aqui o desenho do nosso piso. Tá? Então eu vou acionar aqui o comando de pisos, como nós fizemos ontem. Vou escolher qual é o piso que eu quero aqui. Eu quero uma calçada. Então eu tenho aqui, ó, tenho calçada aqui, ó, calçada. Ah, mas está difícil de achar. Então escreve aqui, calçada. Calçada. Tem uma aqui de 8 centímetros, 13. Bom, essa calçada de 8 centímetros aqui já está boa. Vou pegar essa calçada de 8 centímetros. Já vou alterar a altura de deslocamento, conforme o que nós combinamos ontem. Aqui vai ser 5 centímetros de deslocamento dessa calçada. E agora, pessoal, é só desenhar a calçada. Como é que desenha a calçada? Eu vou utilizar uma dessas ferramentas de desenho, retângulo aqui, é lógico, é melhor. E eu vou fazer esses retângulos. Ó. Faço aqui e vou fazer todos eles. Então agora basta desenhar esses retângulos. Qual é a forma mais fácil de desenhar? É assim? Não, na verdade é copiando. Se você pegar e copiar os que já estão feitos, vai muito mais rápido do que você simplesmente fazer igual eu estou fazendo aqui, ó, um a um. Tá? Então, ó, você já tem um monte feito aqui. Se você pegar esses aqui, copiar, ó, copiar, vou pegar desse ponto aqui do início e vou colar ele aqui, ó, no próximo piso. Então já fica bem rápido ali, já está feito. Ó. Só passou um piso que eu vou apagar e esse aqui que eu vou trazer até aqui. Só isso, ó. Só isso. Posso finalizar aqui
Tá? O Revit vai me dar essa opção aqui, esse aviso. Tá? Pisos realçados se sobrepõem. O que quer dizer isso? Quer dizer que tanto a grama quanto a calçada, eles estão ocupando o mesmo lugar no espaço. Olha lá, ó, um passando por dentro do outro, mesmo lugar no espaço. Tá? Como é que a gente resolve isso? Pessoal, resolver isso é muito simples. Basta unir as duas geometrias. Então, eu tenho um recurso aqui no Revit. O Revit nos dá um recurso. Aqui no menu Modificar, clicar aqui em Modificar. Unir. Nós vamos unir os dois elementos. Ó. Unir. E eu vou primeiro clicar na calçada. Tá? Porque eu quero retirar a calçada da grama. Então, primeiro eu vou clicar na calçada. Porque esse aqui é o que vai ficar. Esse fica. Aí esse sai. Pronto, está recortado, pessoal. Ah, Genivaldo, como que eu sei que está recortado? Ó, se eu chegar aqui e esconder esse objeto, ó, eu sei que está recortado. Ó, feito isso, tá, eu vou copiar para cá. Tá, novamente a mesma mensagem. E aqui eu vou unir novamente. Eu preciso unir no 3D? Não, lá na planta mesmo eu posso unir e que está valendo. Aí, galera, certinho aqui, ó. Deixa eu salvar. Vamos sempre lembrar de salvar. Salvado já, tranquilo, de boa. Tô indo muito rápido? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu? Não conseguiu fazer? Dessa vez eu consegui. Dessa vez tá mais fácil, né? Sim. Continuando então, nós temos aqui, pode ver que o nosso modelo já está bem avançado. Está faltando pouquinhas coisas aqui. Uma das partes mais fáceis que nós temos na nossa modelagem é a colocação de mobília. Então eu quero colocar aqui uma cama, um sofá, uma TV. Então nós vamos fazer isso. Ó. Aqui no template, nós já temos muitas dessas famílias para carregar, já colocar aqui no nosso projeto. Mas você pode inserir de qualquer biblioteca de fora. De repente você tem uma outra biblioteca aqui. Ó, você tem uma determinada biblioteca aqui. Ó, igual eu tenho aqui. Ó, biblioteca. Tenho várias aqui. Coletânea. Tá? Eu tenho bastante coisas aqui para colocar. Tá? Segurança, tá? Escoras. Eu tenho várias famílias aqui que eu posso inserir no template. Ah, eu quero inserir isso aqui. Então basta pegar aqui, arrastar ela, tá? E soltar aqui. Vai fazer uma conversãozinha. Tá? Se você tiver uma biblioteca de fora, tá bom? Não é o nosso caso aqui agora. Eu só estou falando, só estou mostrando para vocês que é possível você fazer. Você vai colocar aqui, tá? E no 3D você vai ter aí a sua escória certinho, tá bom? Ok, a família que você trouxer de fora, eu quero trazer um sofá. Então você traz um sofá aí de fora, daquela que você gosta, e insere aí no seu projeto. Tá? Você pode fazer desse jeito. Aqui no nosso projeto nós já temos um monte de mobília aqui que pode ser colocado. Como é que nós vamos fazer para inserir essas mobílias aqui? Tá? Ela recebe o nome de componente aqui, ó. No recurso recebe o nome de componente, para você poder inserir essas famílias. Então, clicando em componentes, você já vai ter aqui o último componente que foi inserido. Não é o caso da gente selecionar, inserir essas escórias. Vamos, por exemplo, colocar aqui uma cama. A cama, assim como a porta, a cama tem aqui vários elementos. Essa família tem vários elementos. Nós temos cama de solteiro, cama king, tá? A cama de casal. Vamos ver aqui a cama de casal, por exemplo. Nós podemos agora inserir a nossa cama aonde a gente quiser. Tá? Com um detalhe, pessoal, a barra de espaço vai fazer essa cama girar. Esse elemento vai girar
quando você for pressionando a barra de espaço. Então, eu quero colocar na outra parede, a cabeceira está errada. Eu pressiono a barra de espaço, viro, aí eu vou colocar ela nesse local. Aí eu vou colocar nesse quarto, mas eu quero na parede de cima. Ó, espaço, opa, passou. Ó, espaço. Venho aqui, coloco a cama ali. Aqui eu vou colocar a cama de solteiro. Ok, então vamos acionar o comando de novo, o componente, tem cama. Eu vou selecionar que agora eu quero cama de solteiro. Cama de solteiro. E a mesma coisa, ó, barra de espaço, ó, eu giro ele. Tá, então eu vou colocar aqui, colocar uma cama de solteiro aqui, colocar uma outra cama de solteiro. Eu tenho obrigatoriamente que colocar encostado na parede? Não, isso aí é uma escolha sua. Como você vai fazer aí é uma escolha sua. Pode ver que ele já tampa o piso, por quê? Porque está em 3D, né, pessoal? Tem que tampar mesmo. Tá? Tudo é modelado aqui em 3D. Então perceba que ele já tampa o piso porque realmente ele está mais alto que o piso. Está acima do piso. Então você não precisa ficar como no AutoCAD dando trim nas achuras. Que convenhamos, né? É um saco. O que é interessante para vocês agora saberem, conhecer, na verdade, a biblioteca que vocês têm, ou a biblioteca do template que vocês vão ter, tá? Então, é interessante vocês passarem aqui e saber o que tem aqui de biblioteca. Tem bastante coisa, tem muita coisa aqui para vocês colocarem. Mas, vocês podem pesquisar por aqui. Eu quero colocar um sofá. Então, eu vou colocar aqui um sofá. Eu tenho um sofá paramétrico. Eu, particularmente, gosto muito desse sofá. Tá? Paramétrico. Vou colocar esse sofá, por exemplo, aqui. Por que ele é paramétrico? Porque eu posso alterar parâmetros. Então, eu quero o comprimento do sofá. O comprimento, 2,5 metros. Eu quero o comprimento com 2,30 metros. Quero reduzir ele. Então, ó, veja bem que eu reduzi o tamanho dele. Eu não quero com 3 divisões aqui, eu quero com 2 divisões. Então eu venho aqui, ó, quantidade. Vou abaixar aqui, eu quero com 2 divisões. Ó. Então eu divido ele aqui, ó, somente em 2 partes. Então eu gosto bastante desse sofá aqui que eu posso brincar bastante com ele, né? Ó. Eu posso inclusive mudar por aqui, ó. Eu quero colocar, por exemplo, uma mesa de jantar. Então eu vou escrever mesa. Ó, eu tenho várias mesas aqui para colocar. Eu gosto bastante dessa mesa aqui. Essa aqui eu acho legal. Genival, está muito grande essa mesa. Não tem problema, pessoal. Porque a maioria dos objetos aqui no Revit, eles são parametrizados. Então, ó, eu selecionando a mesa aqui, eu vou entrar, no caso aqui as medidas não estão por aqui, né? Então eu vou entrar no editar tipo. No caso dessa mesa eu vou entrar no editar tipo, as medidas estão aqui. Eu tenho 1,15 m de largura, poxa, é muito, eu vou colocar 90 centímetros de largura. Eu tenho comprimento de 3,20, é muito, eu quero comprimento de 1,80. Certo? Ó, ok, vou dar um ok. E ele reduz. Mas a quantidade de cadeiras, não dá para ser assim. Ótimo, vamos lá e vamos alterar quantidade de cadeiras. Olha lá, quantidade de cadeiras, 4. Vamos colocar 2. Aplicar, 2 de cada lado. A cadeira nas pontas? Sim, não. Se você não quiser, você tira aqui. Ó, sem cadeira nas pontas. Pode encostar aqui. Tá. Essa é a parte boa da parametrização. Tá? Com um elemento só você consegue mostrar, você consegue apresentar mais como se fosse mais de um elemento, né? Várias dimensões, mudando toda a geometria dele. E lá no 3D nós temos aqui a nossa mesa bonitinha. Eu vou mobiliar aqui um banheiro, por exemplo. Vou colocar aqui um componente, bacia.
Tem vários tipos de bacia. Vou colocar aqui uma bacia, tá, com caixa acoplada. Olha só, se eu for colocar aqui, essa aqui já tem uma coisa diferente para a gente inserir. Se eu for simplesmente colocar aqui, ela vai sair no piso e vai sair de uma forma errada. O que eu preciso fazer aqui para colocar ela de forma certa? Eu preciso vir aqui em cima, colocar na vertical. Colocar na vertical. Eu vou habilitar essa opção. Colocar na vertical. Aí sim, ó, eu venho aqui, ó, eu consigo colocar na parede. Ó, eu venho na parede para poder colocar. Tá vendo? Então, por exemplo, eu vou colocar ela aqui. Coloco ela aqui. Aí eu quero colocar também um box. Venho aqui. Box, vou escrever aqui box. Box, eu tenho um box de canto. Box de canto. Eu vou girar esse box e vou colocar ele aqui. E eu tenho as medidas, ó, para eu alterar. Aqui, ó. Então eu posso alterar essas medidas por aqui, como posso alterar ela por aqui, ó. Largura. Eu vou colocar aqui ponto 8 por ponto 8. Esse box aqui. Aí eu vou mover ele para essa parede. E vou mover também, ó, desse canto para essa parede. Pronto, ponto 8 por ponto 8. Ficou pequeno, né? Dá para aumentar um pouco aqui, ó. E esse box também está com problema, olha só. Olha que interessante aqui, ó. Se desvencilhou a maçaneta. Tá? Mas isso é um problema da família lá. Você vai ir lá corrigir. Tá? Ponto 9 e ponto 9 eu vou colocar aqui. Aumentar um pouquinho. E eu quero colocar também um lavatório. Vou colocar aqui. Vou abrir essa aba e vou colocar lavatório. Lavatório. Então tem vários tipos de lavatório. Particularmente eu gosto de colocar esse aqui em projeto. Ele tem uma saia legal. Tá? Vou encostar aqui. E ele tem os parâmetros que eu posso esticar por aqui mesmo. Vou esticar aqui na parede. E vou esticar ele aqui no box. Tá lá. Olhando em 3D. Eu tenho aqui o lavatório. Que inclusive a maçaneta está voando aqui no nosso box. Pronto, pessoal. Aí, ó, já humanizei um dos banheiros. Então nós vamos agora abrir a vista do primeiro piso para colocar essa cobertura. Aqui no caso não está configurada essa vista. Eu não estou conseguindo visualizar os meus elementos para poder desenhar a cobertura. O que eu vou fazer? Primeira coisa é desligar a minha região de recorte. Visualizando ela aqui, ó. Ela está dessa forma. Tá? Vou desligar o funcionamento da minha região de recorte. Ó, aqui ele não está me possibilitando. Ah, sim. Ah, ela vai estar aqui com uma caixa de escopo. Eu vou retirar esse escopo daqui. Agora sim eu consigo desligar ela. Tá? Mais pra frente eu vou explicar o que é a caixa de escopo, tá bom? Por enquanto eu vou só deletá-la daqui. Ok. Aqui agora eu consigo fazer a minha cobertura. Nós temos no projeto duas coberturas. Uma cobertura que vai pegar a parte do fundo somente. E a outra cobertura com essa parte frontal aqui. Toda essa parte frontal. Então nós vamos vir aqui no piso e vamos desenhar essa cobertura.
Agora eu vou acionar o comando de telhados. Telhados, está aqui, ó, telhado. Basta clicar aqui, telhado. Eu já entro no módulo de criação de telhados. Então a partir daqui eu vou começar a desenhar o telhado. Mas olha só, eu não sei aqui, já que eu vou seguir o DWG, eu não sei aqui onde que está o meu telhado. Eu não consigo visualizar ele aqui. Então o que eu vou fazer? Mesmo com o telhado acionado, mesmo com o comando acionado, eu posso mudar para o próximo nível. Para o nível onde o telhado esteja, onde eu possa utilizar o desenho para realmente desenhar o meu telhado. Então eu posso clicar aqui no piso térreo, e aqui eu tenho o desenho, e eu posso desenhar aqui. Tá? Como o comando de telhado foi acionado lá no nível de primeiro piso, tá? Mesmo que eu mude agora aqui, o telhado ainda vai ser desenhado no primeiro piso. Tá? Então eu mudei só para poder ter essas informações aqui. Ó. E agora eu vou traçar esse perímetro. O meu telhado vai fazer isso aqui, ó, vai começar daqui, vai vir até aqui, e até aqui. Vai fazer exatamente isso aqui. Ó. Eu vou dar zoom. E aqui eu consigo pegar esse alinhamento aqui. Ó, ele é difícil pegar esse alinhamento, mas não tem problema. Ó, eu posso desenhar aqui fora, desse jeito. Aqui eu peguei o alinhamento. Ó, ficou aquela linha lá fora, não tem problema. E eu fechei aqui, olha lá, fechei tudo. Essa linha eu posso vir aqui, ó, e arrastar ela, lembra que a gente arrasta? E soltar em cima da linha certa. Então eu não preciso necessariamente fazer a linha certa na hora que eu estou fazendo. Eu posso fazer ela com deslocamento e depois colocar ela na posição correta. Olha, feito isso, eu posso simplesmente finalizar. Finalizo. Vou voltar lá no 3D e olha só, eu já fiz aqui o início da minha cobertura. Essa é a base. Ah, mas não virou cobertura. Não, a gente não colocou inclinação. Ainda não tem nada de inclinação aqui. Então nós vamos colocar as inclinações, nós vamos fazer aqui um espaçamento para calha. Então nós vamos fazer uma edição agora dessa cobertura. Agora nós vamos distanciar esse elemento para colocar uma calha e vamos colocar inclinação nessa cobertura. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Agora eu posso trabalhar em 3D, não preciso ficar trabalhando em planta. Então eu vou trabalhar aqui em 3D. Eu vou dar duplo clique. Olha só o que acontece quando eu dou duplo clique. Eu entro para edição. Ah, mas eu não quero dar duplo clique. Não tem problema. Você pode simplesmente selecionar o seu elemento e vir aqui em cima, editar perímetro. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Ó. Ah, Genivaldo, eu não consigo trabalhar aqui no 3D e visualizar o que acontece aqui no 3D. Não tem problema. Você entrou para edição, você pode colocar na vista térrea, ó, vai estar aqui os seus elementos que você vai mudar. Então você pode trabalhar na vista térrea e fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui na vista 3D. Não tem problema nenhum. O que eu vou fazer aqui? Primeiramente, vou colocar a inclinação. Ó. Se eu seleciono uma linha dessa aqui, e eu venho aqui no Revit, ó, definir inclinação, e marco essa opção, pronto, apareceu um triângulo aqui, e esse triângulo já está com uma inclinação em porcentagem, 57%. Então se eu pegar isso aqui e falar, eu quero com 40%, tá? Enter, está aqui marcado, ele ó, selecionando aparece os 40%. Tá, eu coloquei a inclinação aqui. Finalizando, o que vai acontecer? Eu tenho um telhado com uma inclinação. Por que o outro lado não ficou? Porque você não colocou a inclinação do outro lado. Então vamos lá, editar perímetro. Ó, você está selecionado, editar perímetro. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Seleciono essa linha, definir a inclinação. Tá? Venho aqui e coloco 40% e dou Enter. Pronto, olha lá, ó. Finalizando, está aí o nosso telhado de duas águas, com uma inclinação de 40%.
Ah, mas aqui vai uma calha. Ok, então vamos afastar o telhado para poder colocar uma calha aqui. Então novamente vou editar. Vou pegar essa linha aqui, ó, e vou mover ela, clicar em mover, afastando da parede, ó, vindo aqui para o lado de dentro. Tá? Vocês podem ver que tem uma linha guia, tá? que faz com que eu realmente mova essa linha a 90 graus. Ó. Então, eu vou escrever aqui, ponto 3, vou afastar ela 30 centímetros, Enter. E eu posso finalizar, ó, já deixei aqui o espaço para a colocação da calha. Para melhorar o nosso modelo, nós vamos colocar mais uma inclinação aqui. Vou selecionar essa cobertura, venho em editar, e eu vou colocar aqui uma inclinação nessa linha, ó, nessa linha aqui. Definir inclinação, 40% também. Quando eu finalizo, eu crio uma água a mais no meu telhado. Nós vamos agora fechar esses oitões. Olha, nós temos os oitões aqui que precisam ser fechados. Como que funciona isso no Revit? Muito simples. A gente vai simplesmente falar, ó, parede, vai lá e fecha. E acabou. Simples assim. Tá? Como que a gente faz isso? Seleciona a parede, vem para... Opa, não é duplo clique na parede. Você seleciona ela, vem aqui, ó, anexar topo base. Clica em anexar topo base, vai anexar aonde? No telhado. Então vem, ó, clica no telhado. Pum, olha lá. Ele já fecha o oitão aí para você. Só que isso você pode fazer em todas as paredes ao mesmo tempo. Então eu vou selecionar aqui todas, botão direito, selecionar todas visíveis na vista, anexar topo base ao telhado. Pronto. Todos os oitões fechados. Muito bem, mas aqui, ó, nós temos o oitão que não ficou legal. Isso aqui ficou aberto, isso aqui está aberto. Nós precisamos fechar esse oitão. Olha que interessante. Isso aqui é uma coisa, tá, diferente no nosso projeto, ó, fechar um oitão disso aqui. Como é que a gente vai fechar esse oitão? Primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é uma parede. Então nós vamos, e essa parede, ela vai estar no primeiro piso, no nível chamado primeiro piso. Então nós vamos mudar aqui para o nível chamado primeiro piso. Tá? E aqui nós vamos desenhar essa parede. Aonde que ela vai estar? Ela vai estar, eu percebo que ela vai estar em cima dessa parede aqui, ó, lá, ó, em cima dessa parede. Então eu vou fazer uma outra parede exatamente em cima dessa aqui. Vou fazer ela aqui, ó, daqui até aqui, certo? Ah, ela não é muro, ela é parede mesmo, tá? É parede, aqui parede interna. Essa aqui, no caso aqui ainda é parede externa, né? Parede externa. Ela não tem esse 15 centímetros aqui. E vamos ver como é que está em 3D. Exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. E agora, o que eu preciso fazer? A parede eu já tenho. O que eu preciso fazer? Eu preciso unir essa parede ao telhado. Da mesma forma que nós fechamos esses oitões aqui. Então eu vou clicar aqui para unir a parede ao telhado. Vou selecionar o recurso anexar topo base. E vou clicar no nosso telhado. Pronto, olha lá. Genivaldo, mas ainda está ficando algo aberto aqui. Tá, realmente tá, pessoal. Mas olha só, se você pegar essa parede aqui, pegar aquela bolinha que nós vimos ontem no início da aula, tá? E arrastar ela
lá para frente, ó, e soltar, olha só como não fica mais, ó. Ah, Genival, ainda tem um pedacinho, legal, então se tem um pedacinho, vamos pegar essa parede e levar um pedacinho mais para lá. E agora? Ah, agora tá beleza, então tá. Se tá beleza, tá beleza. Só isso, pessoal, arrastou aqui, deu certo. Mas ainda tá faltando uma pequena coisinha, um detalhezinho, que normalmente a gente não vê por aí, que é o que? Entre a parede e a cobertura existe aqui um buraco ainda. Se eu mudar essa cobertura de oculto para uma telha cerâmica, por exemplo, a gente vai perceber que há um buraco. Por que que há esse buraco? Porque essa cobertura, essa água da cobertura, ela tem que entrar embaixo desse telhado aqui e atingir essa parede, ó. Então essa água tem que ser prolongada até atingir aquela parede. Tá? Como é que a gente faz isso aqui no Revit? Existe um recurso muito simples que a gente vai clicar nessa aresta, e essa aresta nós vamos indicar que a gente quer esticar ela até aquela parede, e automaticamente ela vai esticar até a parede. Esse recurso ele vai estar aqui, ó. Vamos lá no modificar, aí nós temos esse recurso aqui, acoplar, unir telhado, ó, unir telhado. Desse unir telhado, nós vamos vir aqui nessa aresta, ó, a gente clica na aresta, e depois a gente vai clicar na face, onde a gente quer que essa aresta seja esticada até atingir qual face? Eu quero que atinja essa face. Então basta clicar nessa face, ó, que a aresta vai ser esticada, o telhado vai passar por baixo do outro telhado e atingir aquela face. Para melhorar o modelo, eu quero colocar então o forro de madeira. Como é que eu coloco o forro na minha casa? Primeira coisa que eu preciso entender é que essa planta de piso aqui, ó, piso térreo, tá, primeiro piso, são plantas, tá, chamadas plantas de piso, que onde eu estou olhando de cima para baixo. Eu tenho aqui embaixo, ó, vou fechar isso aqui, e eu tenho aqui planta de forro, ó, planta de forro, onde eu tenho os mesmos elementos, as mesmas vistas. Só que na verdade não são as mesmas vistas, porque eu vou entrar aqui em piso térreo, aqui, e agora eu estou olhando de baixo para cima. Então é como se eu tivesse, né, lá no meu piso térreo, olhando para cima para visualizar realmente o forro. Tanto que eu vejo a cobertura aqui, ó. Imagina que eu estou olhando para cima, eu vejo a cobertura, tá lá ela. Então o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou colocar o forro na altura que eu quero. Veja bem que eu não estou na planta de piso térreo, que seria essa aqui. Eu estou na planta de forro de piso refletido, que é a planta de forro, que é essa aqui. E agora eu venho acionar o comando de forro. Em arquitetura, eu tenho aqui forro. Eu vou clicar em forro. Eu vou definir qual é a altura que eu quero do forro. Eu quero o forro a 3 metros de altura. Eu vou selecionar o tipo de forro que eu quero. Perceba que toda vez que a gente vai mudar um comando, inserir um objeto novo, um elemento novo, eu venho aqui e vou ter que escolher qual é o elemento que eu quero, tá? Então aqui, ó, não é gesso, lastro de madeira, eu tenho aqui madeira, então eu vou escolher aqui madeira. Forro de madeira a 3 metros de altura a partir do nível que eu estou, tá? Então eu vou vir aqui agora, ó, eu vou gerar o forro automático. Eu tenho duas formas de gerar o forro, ou é automático ou é por croquis.
Tá? Se for por croquis, é como se eu estivesse desenhando o piso. Vou clicar todo em torno dele para desenhar o piso. Se é forro automático, então ele vai desenhar o forro automaticamente, basta eu clicar dentro dos ambientes. Tá? Então eu vou fazer o seguinte para ficar mais fácil de vocês enxergarem o que está acontecendo. Vou colocar essas duas vistas lado a lado aqui. Ó. Lado a lado. Aí eu vou vir aqui agora e acionar o comando de forro. Então agora sim, ó, eu vou vir fazer o forro automático de madeira a 3 metros. Então basta eu vir aqui agora e clicar dentro do ambiente que eu quero fazer esse forro. Eu quero fazer aqui nesse ambiente que vai ser sala, cozinha e tudo mais, né? Então eu vou clicar aqui, ó. Cliquei. Ó, ele já fez na casa inteira. Tá? Não é isso que eu quero. Então eu vou tirar aqui. Vou acionar o forro de novo. E ao invés do forro automático, eu vou fazer forro por croquis. Clico aqui em croquis. E agora eu vou desenhar o forro aqui para mim. Ó. Desenho ele aqui. Aqui. Onde é que vai ter o forro? Vai ter aqui. Então, eu vou desenhar o forro onde eu quero que ele esteja. Desenhei todo o perímetro do forro. Basta finalizar. Ele já está pré-configurado. Basta finalizar. Tá lá. Tá muito alto, inclusive, aqui ainda. Tá no piso térreo, tá muito alto. Eu vou colocar ele com 2,80. 2,8. 2,8. 2,80. Eu vou abaixar ele um pouco mais. Eu vou colocar ele com 2,70. 2,70. Beleza. Então 2,70 tá bom. Para ele ficar dentro dessa parede aqui. Então com 2,70 eu consigo fazer ambiente por ambiente. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou acionar o comando de forro. Vou deixar no automático mesmo agora. Tá? Vou baixar isso aqui para 2,70. E agora eu sei que eu consigo fazer por ambiente. Eu vou clicar nesse ambiente, nesse outro, nesse outro. Por ambiente, tudo feito. Vou salvar o meu desenho. Pessoal, se você tem aqui várias vistas abertas e você quer visualizar elas lado a lado, você pode utilizar a opção WT. Só clicar em WT, ó. Só pressionar WT. WT, o atalho, que ele vai posicionar lateralmente as vistas que estão abertas. Logicamente que se você tiver mais vistas abertas, ó, vamos supor que eu esteja aqui com o primeiro piso, mais o térreo, que as vistas estejam abertas aqui também. Pressionando o WT, ó, ele vai... Eu tinha 4 vistas abertas, ele posicionou as 4 vistas aqui para mim. Então se você tiver 10 vistas abertas aqui, ele vai colocar as 10 vistas aqui lateralmente. Vai formar um mosaico aqui, distribuir essas vistas aqui para você, tá bom? E você pode, logicamente, querer uma vista maior ou menor, então você pode selecionar aqui e deixar uma vista... Ah, essa vista é menos importante, eu quero ela assim. Então você pode mudar essas opções aqui. Essa é mais importante. Você pode configurar dessa forma, tá ok? E para voltar, você digita ao contrário, tá? Se para criar isso aqui é o WT, para voltar é o TW. Então TW, você volta para uma vista só. E vai voltar sempre na vista que tiver em foco. Então, por exemplo, eu vou dar um WT aqui. Tem as 4 vistas. Eu vou colocar nessa vista de forro e dar um TW. Então ele volta para a minha vista de forro. Olha, com essa cópia desse telhado aqui que nós fizemos, nós vamos manipular, vamos aprender alguma coisa a mais a respeito de telhados, para a gente entender melhor como é que funciona e continuar depois a nossa modelagem, tá bom?
Telhados, olha só, eu vou dar duplo clique. Aqui a gente vai